Olá, gente boa! Hoje temos App Dica no App Física só para você, com prova de alto nível, de grande qualidade e prova recente. É bom que a gente vá fazendo o caminho, a trilha do sucesso. Bom, gente boa, eu vou falar hoje de uma dica muito tranquila que é sobre uma aceleração específica da mecânica chamada de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, como diz o nome, centrípeto para o centro, é uma aceleração que aponta vetorialmente para o centro de um círculo, de uma trajetória curvilínea ou num movimento circular. Então, a aceleração centrípeta é uma aceleração que vetorialmente aponta para o centro de um círculo, com o objetivo manter, realizar a manutenção desse movimento circular. Então, o objetivo central é esse: você tem um objeto em movimento, ele está ali mantendo essa rotação, esse movimento circular, essa trajetória curvilínea, seja como for. E ela depende essencialmente de dois elementos. Primeiro, dessa velocidade aqui, ó, beirando o movimento circular, chamada de velocidade tangencial, escalar ou linear. Geralmente o pessoal fala tangencial, mas pode vir linear ou escalar. E também depende do raio. Pô, depende do raio, claro, a dimensão do círculo ou da trajetória curvilínea influencia na intensidade da aceleração centrípeta. Então, nós dizemos que a aceleração centrípeta é velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Só que a gente aprende em círculos, movimentos circulares, que existem velocidades escalares, tangenciais ou angulares. Claro, ao fazer um círculo, você descreve ângulo. E existe uma relação que eu não posso abrir mão, porque, no meu entendimento, é a relação mais importante do movimento circular. A velocidade tangencial é a velocidade angular ômega multiplicada pelo raio. Toda velocidade tangencial é a velocidade angular multiplicada pelo raio. De onde veio isso, Marcos? Olha, a velocidade tangencial, 2π raio sobre período, ou 2π raio vezes frequência, já que frequência e período são inversamente proporcionais. Bom, eu poderia fazer o comparativo dinâmico e devo fazer, vamos fazer, velocidade angular é a distância angular 2π sobre o tempo, que é o período, ou a velocidade angular 2π multiplicado pela frequência, já que a frequência é a inversa do período. Perceba claramente que existe uma diferença de estrutura muito simples. Se você pegar aqui a angular, é 2π sobre período. A linear ou tangencial, 2π sobre período vezes o raio. Então, a única diferença de um para o outro, gente boa, é a presença do raio, certo? Então, fique atento com isso. Tanto para o uso de período, como para o uso de frequência, ó. Ó, e aí o raio como elemento diferencial, certo? Então, toda a velocidade tangencial é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Pô, isso impacta na centrípeta? Deve impactar, porque na hora que você coloca isso em evidência, você vai lá, ó, no lugar de V, ômega raio ao quadrado sobre o raio. Então, ó, desdobrando e simplificando o raio, você pode usar tanto a V ao quadrado sobre raio, quanto ômega ao quadrado vezes raio. É uma escolha, Marcos? É uma escolha. Agora, sempre observe se ele faz uso do período, da frequência, se ele vai colocar evidenciando o raio ou não vai, para que você possa escolher. Mas, naturalmente, é uma escolha. Tá? Isso para objetos de pequeno porte, que vai ali do giro do ponteiro de um relógio ao giro de um satélite em órbita circular. Poxa, como é que se cobra isso? Trouxe uma prova assim, que naturalmente cobra isso com muita força e que esse ano de 2000, no ano de 2020, ela cobrou. E essa prova é a Unicamp. A Unicamp trouxe a seguinte questão: o asteroide satélite Didymon descreve uma órbita circular em torno do asteroide principal Didymos. O raio da órbita é R igual a 1,6 km e o período é de 12 horas. A aceleração centrípeta do satélite vale
Bom, ele quer aceleração centrípeta, veja, ele me deu o raio e ele me deu o período. Pô, Marcos, ele não deu a velocidade nem escalar, nem angular. Posso escolher? Pode. Bom, nesse caso, gente, eu particularmente vou escolher a velocidade angular. Aceleração centrípeta, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Aceleração centrípeta, quem é a velocidade angular? 2π sobre período ao quadrado vezes o raio. Por que eu usei isso? Porque ele me deu período. Tá? Observe que o raio está em quilômetros, que o período está em horas. Preciso transformar? Não. As respostas estão em quilômetros por hora ao quadrado. Então, vamos lá. Aceleração centrípeta. Bom, π ele não deu, certo? Vamos aqui, ó. Π aproximadamente 3, né? Já que sabemos que o π é 3,14, deixa assim, qualquer coisa você aproxima o resultado. Ficaria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado sobre 12 ao quadrado vezes 1,6. A aceleração centrípeta, 4 vezes 9 sobre 12 ao quadrado, 144 vezes 1,6. A aceleração centrípeta, 36 por 144 vezes 1,6. Bom, finalizando aqui, 36 por 12 dá 3, 144 por 12 dá 12, vezes 1,6. Aceleração centrípeta, 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4, então ficaria 1,6 por 4, a aceleração centrípeta 0,4 quilômetros por hora ao quadrado, ou melhor, 4 vezes 10 a menos 1 quilômetros por hora ao quadrado, já que ele deu as unidades em quilômetros e em horas. Portanto, gente boa, letra B de bola. Tá aí, Unicamp 2020. E aquela velha história. Ah, mas as questões mais complexas, de fato, são da segunda fase. Concordo 100% com esse pensamento, mas discordo numa coisa. Não dá para olhar para a segunda fase sem pensar na primeira, até porque só faremos provas de segunda fase se passarmos na primeira. Então, vamos dosar um pouco, pessoal, para que a gente tenha muita base, muita estrutura para chegar onde queremos chegar. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu sou o professor Antônio Marcos e, mais uma vez, muito prazer aqui com vocês. Segue a gente no canal, no YouTube, segue a gente no Instagram e continua conosco porque a gente vai ainda trabalhar muita coisa boa. Tchau, tchau, gente boa. Até a próxima.